Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério Missão, em Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, faça com que este canal cresça e a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de juvenis, a qual tem como tema Raízes do Avivamento na história da igreja. A leitura principal dessa lição está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A leitura bíblica em classe dessa lição está em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Eu aconselho e convido os irmãos em Cristo Jesus a fazerem esta leitura bíblica na classe aí dos juvenis, porque nós temos por prática e vermos também nas nossas igrejas que é feita a leitura somente da classe de adultos, de maneira geral, né, no púlpito da igreja. E é importante, meus queridos alunos, professores que estão me assistindo, a fazerem esta leitura bíblica aí na classe dos juvenis, para que eles possam ter uma maior compreensão do texto e daquilo que nós iremos estudar. O sintetizando dessa lição vai dizer o seguinte: a Igreja de Cristo atravessou grandes tempestades em sua história. A intensidade destas ondas que atentaram contra o barco da Igreja foi diferente ao longo do tempo, mas a bússola que a levava às águas tranquilas sempre apontou para a mesma direção, isto é, a centralidade da palavra de Deus. Ao longo da história, sempre teve movimentos que tentaram destruir o cristianismo verdadeiro e fiel, a qual está direcionado pela palavra de Deus. Em todo momento houve ação do inimigo para tentar conter a igreja do Senhor, para poder tentar fazer com que a igreja do Senhor não avance. Mas o Senhor Jesus, ele disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. As promessas de Cristo aqui, quando ele veio a esta terra, elas não falham, as palavras do Senhor não falham, as palavras da palavra de Deus não falham. Então, houve movimentos que tentaram destruir, barrar a igreja do Senhor, né, de maneira negativa, mas também houve movimentos históricos, falando aqui historicamente, de avivamentos que fizeram com que os irmãos, com que os membros pudessem voltar novamente para a palavra do Senhor, voltar novamente para a palavra de Deus. Porque nós entendemos, conforme Jesus falou em João 17, que o que vai santificar a igreja do nosso Senhor é a palavra de Deus. Porque Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade. Então, através da palavra de Deus, surgiu alguns avivamentos que fizeram com que a igreja avance na fidelidade das Sagradas Escrituras. 2 avivamentos que nós falaremos aqui foi os puritanos e os pietistas. Os puritanos, que que significa puro, eles se conservavam puros, e aí nós vamos entender melhor aqui nos tópicos que nós abordaremos aqui. E os pietistas também, que vem da palavra piedade. Eles se conservavam também, homens e mulheres de Deus, piedosos ao longo da história. Nós entenderemos melhor com relação
a estes dois movimentos que causaram uma transformação na Inglaterra e também na Alemanha. Introdução da nossa lição vai dizer: quando falamos da história da igreja, podemos usar duas imagens para algumas lições: as âncoras e as raízes. A história deve gerar em nós raízes e nunca âncoras. Por quê? Porque as âncoras, elas nos prendem em um determinado lugar, mas as raízes, elas nos nutrem, elas nos fortalecem, elas nos faz alcançar altos lugares para com Deus, para com o nosso Senhor. As raízes, ela tem esta função. E as raízes que a nossa lição vai tratar aqui é uma raiz que vem diretamente pautada das Sagradas Escrituras, do aprendizado das Sagradas Escrituras. Este era um dos temas, um dos objetivos principais destes dois movimentos que nós falamos aqui agora, os puritanos e os pietistas. Eles tinham a palavra de Deus como a única regra de fé e prática para a conduta de um cristão. O primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: a importância de conhecermos a história dos avivamentos. Lendo o nosso tempo, um cristão sincero do século XVI e do século XVII na Inglaterra, ou nos séculos XVII e XVIII na Alemanha, que lesse o texto de Paulo ao Timóteo, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os olhos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Nós estamos familiarizados com este tempo. Estes tempos que nós estamos vivendo, nós vemos muito isto a qual nós acabamos de ler, que pessoas não estão mais sofrendo com a sã doutrina, pessoas não estão mais se importando com a sã doutrina. Este livro sagrado, a Palavra de Deus, é um livro mais antigo do mundo, porém mais atual, a qual nós contestamos e confirmamos através dessas sagradas escrituras, dos escritos sagrados. Por quê? Porque é um texto que é antigo, porém atual, não envelhece. Jesus falou que passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passará. E a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada que se mantém atual em todos os tempos. O apóstolo Paulo leu isto, escreveu isto, melhor dizendo, para Timóteo. E hoje também da mesma maneira. Nós estamos aqui lendo o nosso tempo através das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras ela é atualíssima, atualíssima. Segundo subtópico, influenciando a nossa geração. Foi exatamente isto que os puritanos e os pietistas fizeram. Assim, eles marcaram a sua geração e deixaram um legado para muitas outras. Um verdadeiro avivamento, meus queridos irmãos, ela deixa um legado, ela deixa uma história, ela faz com que outras coisas sejam modificadas. O verdadeiro avivamento, ele faz com que outras pessoas tomem um rumo diferente, tenham mudança de direção, tenham mudança de vida, que façam diferença na história. É isso que aconteceu, influenciando a nossa geração, que é o subtópico 2, que foi o que aconteceu com os pietistas. Eles influenciaram geração em geração. O segundo parágrafo deste segundo subtópico vai dizer o seguinte: a história dos avivamentos é um testemunho vivo de que a frieza, a apostasia e as trevas que cercaram a igreja nunca poderão impedir o sopro de Deus no meio do povo. Quando a chama parecia se apagar, aquele que não apaga o pavio que fumega soprava o seu espírito e assim a chama voltava
arder. Isaías 42, verso 3. A chama do Espírito Santo nunca irá se apagar, porque o Senhor está a todo momento soprando este mover do Espírito. Em Atos capítulo 2, nós vemos aí que o Espírito Santo, quando desce ali nos apóstolos, e praticamente ali juntando ali todos eles, aproximadamente 120 pessoas, no cenáculo, no tabernáculo, naquele local, nós vimos aí um mover espiritual, mais uma vez, o Espírito Santo avivando a obra do Senhor para que outras pessoas conheçam o verdadeiro avivamento, avivamento que transforma vidas, avivamento que muda de direção aos pecadores, avivamento que faz os pecadores se arrependerem dos seus atos, avivamentos que deixam os seres humanos conscientes de que existe um inferno e de que existe um céu. E que se a pessoa não se entregar para Deus de corpo e alma, de todo o coração, colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas, um desses dois lugares estão destinados para os filhos da desobediência. Mas aqueles que estão buscando a Deus têm o céu como as riquezas do Senhor, a riqueza da glória, como a sua morada eterna para toda a eternidade. Então, os avivamentos que realmente vieram da parte do Senhor, eles deixam um legado, eles fazem com que eles mudam uma sociedade, eles mudam pessoas de direção, e influencia outras pessoas também a continuarem com esta verdadeira prática de voltar a estudar a palavra de Deus e conhecer mais o nosso Senhor através deste ato poderoso. Terceiro subtópico, vendo o tempo com discernimento. Hoje em dia existe avivamento nos nossos dias? É uma pergunta que eu faço aqui para os professores, para os nossos irmãos. Podem até colocar essa pergunta à disposição na sala de aula e perguntem para os seus alunos. Hoje em dia existe um verdadeiro avivamento? Nós podemos contemplar hoje avivamento nos nossos dias atuais. E como nós podemos então discernir um verdadeiro avivamento? Como nós podemos saber se aquele avivamento realmente vem de Deus, vem do nosso Senhor? Nós precisamos saber disso. Apesar das diferenças percebidas nas experiências históricas de avivamento, algumas marcas comuns podem ser atestadas. Reconhecer tais marcas pode sinalizar a veracidade da experiência, protegendo-nos do perigo de chamar de avivamento aquilo que não passa de uma euforia humana ou mera extravagância emocional. Meus queridos irmãos, professores, não está aqui na revista, mas eu quero aqui destacar uma das marcas, ou algumas das marcas do verdadeiro avivamento. Primeiro, o verdadeiro avivamento vai fazer com que a sociedade ou uma pessoa se volte para entender a vontade de Deus mediante as sagradas escrituras, mediante aquilo que está escrito no texto sagrado. Um verdadeiro avivamento também vai levar a sociedade ou as pessoas a buscarem mais a Deus através da oração. Aquele que orava pouco, quando ele é avivado ainda mais por Deus, ele se move ainda mais, porque avivamento vem do verbo avivar. Ele se move ainda mais em direção a Deus, em direção ao nosso Senhor, mediante a leitura da palavra, mediante a oração, mediante a consagração através do jejum e também mediante a adoração sincera ao nosso Deus. O nosso Deus, ele se curva mediante uma adoração sincera para aquele que é comprometido com sua palavra, para aquele que é comprometido com sua palavra. E a consequência desses atos, meus queridos irmãos, amigos, levam as pessoas a terem uma mudança de atitude,
a ter uma mudança de direção, né, a ter um comportamento diferente, um testemunho fiel das Sagradas Escrituras. Este sim, eu posso até colocar aqui como um subsídio a mais aqui desta lição, que são marcas realmente do verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento traz essas marcas. Não é apenas movimento, barulho, mas um verdadeiro avivamento tem testemunho de vida. Ponto número 2. Os puritanos nos séculos XVI e no século XVII. Como o movimento começou? Em termos históricos, o puritanismo foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o período da rainha Elizabeth I. O objetivo desse movimento foi o de reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da Igreja Anglicana, aproximando-a da doutrina da Reforma Protestante e afastando-a da Igreja Católica, bem como purificá-la de seu sincretismo religioso no claro retorno à Palavra de Deus. O sincretismo religioso, ele é feito de uma maneira em que duas religiões ou duas maneiras de pensar é colocado unido, é feita a união dessas duas coisas. Pode ser Umbanda, pode ser com uma religião cristã, pode ser um espírita com uma religião cristã, pode ser uma pessoa que tem a devoção com o judaísmo, com, por exemplo, uma religião afro-africana, ou seja, duas coisas que têm algo semelhante, mas elas são unidas por causa de alguns pontos semelhantes. E o sincretismo religioso, ele é perigoso para a religião cristã, porque traz outras fontes, outras ideias, traz também outras fontes de estudo para dentro da religião cristã. E nós temos apenas a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que ela é totalmente inspirada por Deus para nos ensinar. A palavra de Deus, ela tem todas as informações que nós precisamos para ter uma vida cristã voltada a fazer a vontade de Deus. É a palavra de Deus. E os puritanos iniciou este movimento no século XVI e no século XVII com este objetivo. Eles eram homens e mulheres de Deus que tinham a palavra de Deus como uma maneira infalível e deles viverem uma conduta pura diante do nosso Senhor. Subtópico 2. Os puritanos e o contexto social. Além da igreja, o movimento puritano também buscava uma pureza na família e na sociedade. Em sua teologia, destacavam-se 4 visões fundamentais. As visões que os puritanos tinham em sua teologia eram aproximadamente 4. Eles se baseavam em 4 bases para eles poderem se conservarem puros mediante a palavra de Deus. A primeira é a salvação pessoal mediante a graça, Efésios 2:8. Não há outro meio da pessoa alcançar a salvação se Deus não derramar a sua graça sobre esta pessoa. Eles tinham isto como a primeira base. A segunda era a suficiência das Sagradas Escrituras em todas as áreas da vida, conforme Salmos 119, versículo 9. Eles não tinham outra fonte de inspiração a qual eles acreditavam que eram de Deus. Somente a palavra de Deus era esta fonte. O terceiro é a igreja manifesta que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição. A igreja, ela manifesta, a veracidade, a autenticidade e a fidelidade
das Sagradas Escrituras. Ela não pode elevar a tradição a maior, colocar a tradição maior do que o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Conforme eu falei no tópico anterior, João 17:17, Jesus Cristo, na oração sacerdotal com seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. E Jesus também falou em João 8:32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade de Deus é somente a palavra. E a igreja não pode se opor contra isto. O quarto ponto que os puritanos tinham também era a sociedade seria um todo unificado para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida humana. Uma igreja, uma sociedade cristã, totalmente cristã, ela tem este objetivo de glorificar a Deus em todas as áreas da vida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória do nosso Senhor. Subtópico 2, perseguição. Os puritanos sofreram também perseguição. Os puritanos foram perseguidos durante o governo inglês, pois este temia que o movimento se tornasse um poder político de grandes proporções. Como sempre, meus queridos irmãos, alunos, todo movimento avivalista que consegue ajuntar o máximo de pessoas possíveis para com Deus, chama a atenção das autoridades. Todo movimento, tirando um pouco da questão de religião, mesmo outro movimento, sem ser da religião, sempre vai chamar a atenção da autoridade. E principalmente os movimentos que estão voltados na palavra de Deus, que têm uma conduta de vida diferente do mundo. Porque o mundo já é do maligno, Jesus Cristo falou. Mas Jesus Cristo também disse que assim, para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Mas o mundo já é do maligno, e o maligno é trevas, e a igreja é luz. Então a luz e as trevas não são eles não se compactuam, eles não se unem. Então tem doutrina diferente nas Sagradas Escrituras que é diferente do mundo. E isto, com certeza, vai fazer com que muitos cristãos sofram perseguição por causa da sua fé. Quarto subtópico, os puritanos de maior destaque. Dentre eles, William Perkins, pregador cuja teologia estava a serviço da transformação da sociedade. Ele era um pregador e a sua teologia pregava especificamente a transformação de uma sociedade. Porque a palavra de Deus ela tem este poder de transformar a sociedade. Aquele que estava triste ficou alegre em Cristo Jesus. Aquele que estava caído foi levantado em Cristo Jesus. Aquele que estava sem esperança foi colocado a esperança no seu coração por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que nós possamos herdar a vida eterna. Richard Sabes também é um professor que pregava a todo momento a suficiência das Sagradas Escrituras. Thomas também foi um escritor, professor em Oxford. Este, então, ele influenciou John Bunyan, grande avivalista que na prisão escreveu O Peregrino. Quantos de nós já não conhecemos este livro que tem muito a nos ensinar? O Peregrino, ele escreveu este livro, John Bunyan, escreveu este livro da prisão, de dentro da prisão, para poder ajudar a outros irmãos a entenderem que a nossa casa não é aqui, que a nossa vida ela vai muito além desta vida, que o nosso verdadeiro lar não é aqui, mas é nas mansões celestiais. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Amém, meus queridos irmãos? Vamos passar aqui agora para o terceiro ponto da nossa lição. Falamos um pouco sobre
os puritanos, né? Agora os irmãos entenderam que eles eram voltados à palavra, eles prezavam pela pureza espiritual. Agora nós iremos falar no terceiro ponto sobre o pietismo, que veio posterior aos puritanos no século XVII e no século XVIII. Como tudo começou? Em 1648, após mais de um século, a reforma protestante se consolidava na Alemanha. Embora os princípios da reforma houvessem chegado à mente das pessoas, ainda não havia tocado os corações dela. Segundo os historiadores eclesiásticos, o pietismo alemão foi um movimento surgido dentro da igreja luterana. Basicamente, podemos destacar as características mais evidentes deste movimento: reação contra um cristianismo que se tornara vazio, frio, institucionalmente formal, e a sua expressão litúrgica, né, apresentando uma expressão de fé desassociada à simplicidade da doutrina bíblica. Ou seja, tudo ficou engessado. A partir de um tempo, o cristianismo ficou engessado, né, e ficaram então tendo cultos, né, liturgias vazias, com formalizações, com aquele ato formal, se entregaram mais à condição física de como iria acontecer as coisas, não se preocupavam. O cristianismo começaram a se afastar da verdadeira adoração, né, a qual Jesus falou para a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores tinham que adorar o Pai em espírito e em verdade. Não é templo, não é arrumação de templo. Isto é importante para nós fazermos um culto abençoado ao Senhor, mas isto não é primordial. A organização de templo não é primordial. O primordial é a adoração ao Senhor em todos os momentos, em todos os aspectos. Isto aconteceu após a reforma protestante. Meus queridos irmãos, as igrejas começaram a ser frias, a ser vazias, a terem em suas liturgias um formalismo que afastou eles da verdadeira adoração. E os pietistas surgiram então após isto, denotando aí uma forma piedosa de adorarem a Deus com toda a dedicação. Com toda a dedicação. Subtópico 2, o alerta dos pietistas na Alemanha. Faz-nos lembrar da denúncia feita por Jesus em Mateus 15 e 7. O alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos de Cristo, com ênfase na pregação do Evangelho, acompanhada de um testemunho condizente com as Sagradas Escrituras. Então a ênfase deles era pregar o Evangelho a todo momento. Pregar o Evangelho a todo momento, fazer que nem um apóstolo, voltado então às doutrinas dos apóstolos, que era direcionado à pregação do Evangelho. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, para que ele pregue, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, que ele pregue a palavra, antes a tempo e fora de tempo, a todo momento. Era isto que o apóstolo Paulo instruiu aos seus discípulos, aos seus irmãos em Cristo, que eles deveriam pregar a palavra a todo momento, porque a palavra queria fazer a transformação. Meus queridos, o movimento pietista, ele deu essa ênfase à teologia viva dos apóstolos. O movimento puritanismo, eles tiveram a ênfase de se tornar puro através dos estudos da palavra de Deus, através dos estudos das Sagradas Escrituras. Subtópico 3 vai dizer o seguinte: pietista de maior destaque. Agora nós vamos ver aqui alguns dos pietistas que se destacaram ao longo da história. Temos Philippe Jacob, né, que escreveu o livro considerado um marco inicial do pietismo, chamado de Desejos Piedosos. Também Auguste Hermann, que é fundador de um colégio que ensinava as Escrituras, harmonizando a erudição e a vida devocional. Temos também
é o teólogo Conde, que era moravianos e que deu grande impulso às missões modernas, que também impactou o grande avivalista John Wesley. Sobre John Wesley nós estudaremos melhor na lição número 4, nós entenderemos melhor também sobre isto. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, através destes movimentos, que a igreja do Senhor, o Senhor tem sempre soprado o Espírito, acendido a chama, para que a igreja não morra, para que a igreja persevere, para que a igreja ande a todo momento glorificando o nome de Deus aqui na terra. E não vai acabar, o Senhor não vai deixar a igreja de jeito nenhum, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus e nós somos a cada dia agraciados pela graça que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra de Deus vai dizer que contra a igreja o maligno não toca. Jesus falou também em Mateus 24, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, nós somos a igreja de Cristo e a igreja do Senhor vai alcançar o seu objetivo, que é as mansões celestiais, que é a morada eterna, que é as moradas nos céus. Você quer continuar fazendo parte desta igreja? Se envolva com os avivamentos, se envolva com os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que buscam ao Senhor. Tá bom, meus queridos? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Rápidos comentários. Na próxima aula nós estudaremos sobre o despertamento espiritual na Inglaterra. Tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.